Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui quem vos fala é Fred UFRJ, do canal Fred UFRJ Silva. Em mais uma etapa do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. Lembrando aqui, pessoal, que a finalidade do projeto é trazer ao católico batizado um conhecimento razoável, né, da sua religião, né, com base, né, na exposição, né, na leitura, né, na exposição dos artigos do Catecismo Maior de São Pio X. Lembrando aqui que nós aqui do canal utilizamos a edição da editora Permanência, né, que, como dito, em ocasiões, né, pretéritas, aqui mesmo no canal, trata-se de uma obra completamente isenta, né, de qualquer gota de modernismo, de qualquer contaminação, né, que se encontra, né, ou encontradas em outras edições, né. Lembrando que nós estamos hoje postando este vídeo referente à 16ª aula, finalizando a abordagem do catecismo acerca da oração dominical, né, que é a oração do Senhor, a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que é vulgarmente conhecido como o Pai Nosso, né. O Pai Nosso, ele tem aqui 7 petições, basicamente, e hoje a gente vai abordar, né, nós vamos trabalhar aqui, nós vamos fazer a exposição referente à 4ª, 5ª, 6ª e 7ª petições do Pai Nosso, que são, respectivamente, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, né? 7ª petição. Lembrando aqui, né, que o Catecismo de São Pio X, dentro de uma abordagem, né, de uma progressão propedêutica, né, didática, ele se desenvolve, ele se desenrola, né, na exposição e explicação da doutrina católica, a partir de perguntas e respostas, né, que são artigos, né, é um sequencial em ordem numérica crescente até o final da parte doutrinal propriamente dita, né, que vai até a instrução, né, que trata, né, a instrução trata das questões relativas às festas, né,
ao calendário canônico, né, ao calendário litúrgico, melhor dizendo, propriamente dito, né, que aí ele já se desenvolve a partir do número 1, mas isso é lá na frente, né? A primeira parte das festas do Senhor, das festas de Nossa Senhora, etc., das festas dos santos, né, que fecha aqui a exposição do catecismo. Bom, então, pessoal, dito isto, né, fica aqui também a advertência acerca das notas de rodapé, dos comentários que nós aqui do canal fazemos, referente à submissão prévia já desse, né, de qualquer comentário, de qualquer explanação que venha a ser feita, caso não esteja em harmonia, né, seja com a doutrina, seja com as manifestações do magistério oficial da Igreja, né, de antemão já está tudo submetido aqui, né, ao magistério da Santa Madre Igreja. E caso interpelados, né, faremos as devidas e necessárias correções. Né? Voltando aqui, repisando que o objetivo do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica, é otimizar, proporcionar um contato, né, próximo, né, mais amplo, né, mais concreto e real, né, do batizado católico com a doutrina católica, exposta aqui por São Pio X nessa compilação. Né. Isso é hoje, né, isso se justifica plenamente porque é realmente uma carência muito grande, né, por conta de N fatores, mas sobretudo com relação ao abandono, né, por parte da hierarquia da Igreja a partir do Concílio Vaticano II, da pureza doutrinal. Né? Isso acarretou, né, a desconstrução da identidade católica ao longo de todos esses anos. Né? E possibilitou, evidentemente, a inoculação, a introdução de heresias e erros, né, no seio não só da hierarquia oficial que está aí, como também dos católicos desta geração. Vale dizer que hoje é quase um milagre, né? Você dentro hoje da Grey, né, dessa Grey pós-Concílio Vaticano II, você conseguir levar as pessoas a fazer uma reflexão acerca das exigências, né, morais, né, litúrgicas, doutrinais do catolicismo, né, por conta, evidentemente, desta confusão, né, causada por parte da Igreja, né, em face dessa capitulação acerca dos rigores da doutrina. Né. Isso vem, né, muito a propósito, inclusive, né, dessa banalização do conceito, né, de heresia, por exemplo, onde muitos católicos hoje, né, que se dizem católicos hoje, louvam, né, o heresiarca Martinho Lutero. Isso é só para citar aqui um exemplo, né, por conta desse fenômeno da protestantização da religião, né, dessa nova religião, vamos dizer assim, que surge a partir do Concílio Vaticano II, né, dessa elevação conceitual, né, do próprio heresiarca Martinho Lutero, né, que deixou escrito aí, registrado na sua obra, o desrespeito e o ódio
a Santa Missa, né? Isso aí não é novidade para ninguém, né? Ele comparou a missa, né? Comparava a missa, a Santa Missa Católica, né? O sacrifício incruento de Nosso Senhor Jesus Cristo, a própria presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies consagradas, comparou tudo isso, a coisa que não convém nem dizer aqui, né, no vídeo, e você encontra hoje pessoas que se dizem católicas que afirmam, né, por conta dessa ignorância, né, por conta dos efeitos, né, dessa inoculação planejada desses erros a partir do Concílio Vaticano II, que Martinho Lutero é o cara que tem espiritualidade, né? Então, realmente é difícil, muito difícil, então, dentro desse contexto, você conseguir levar essas pessoas a fazer uma reflexão no sentido de que a pureza doutrinal é a nossa tábua de salvação, né? É o elemento essencial, né, onde se desenvolve o processo de justificação, né, tanto individual como coletivo, né? A crise que nós vemos hoje no mundo, ela decorre do abandono dessa luz, né, que deriva eternamente da sã doutrina da Santa Madre Igreja, né? Inclusive, aqueles mais, vamos dizer assim, atuantes, né, que empreendem uma atitude mais informativa na busca, né, de informações acerca do que está acontecendo hoje, né, no mundo católico, vai se deparar, né, já com a revolta, o conflito, o embate, né, mencionado pela Santíssima Virgem nas várias aparições canonicamente reconhecidas entre bispos, padres, né, as próprias admoestações, né, que Sua Santidade o Papa Francisco vem recebendo por parte de católicos de estofo, inclusive clérigos, acerca das heresias, né, que proclama, inclusive de forma documental, Carta da Terra, Amores Letícia e por aí vai. E agora com esse escandaloso sínodo da Amazônia que está vindo aí, né? Há esse levante, quem não sabe, né, quem está alijado dessas realidades que vêm ocorrendo, né, deveria se informar, ok? Então essa é a missão do canal, trazer, né, do canal e do projeto, né, criar esse espaço ótimo de contato do batizado católico, né, com a sua doutrina, né, levantando essa voz, né, em defesa da honra e da glória da Santa Madre Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, seu fundador, e de Deus Pai Todo-Poderoso. Bom, dito isto, vamos incontinente à leitura, né, dos artigos aqui do Catecismo, acerca das 4 petições do Pai Nosso, lembrando que nós estamos trabalhando neste momento, né, nessa questão da oração dominical, que é a oração do Senhor, conhecido como Pai Nosso. São 7 petições, né? Hoje a gente vai abordar nessa 16ª aula, a 4ª, 5ª, 6ª e 7ª petições do Pai Nosso, né? Que ao fim e ao cabo é uma súplica que fazemos a Deus Pai Todo-Poderoso, né, para que possamos cumprir a lei natural, né, os 10 mandamentos, né, e nós suplicamos humildemente. Então, é uma oração completa ensinada pelo próprio Jesus Cristo, né, diferentemente, né, dessa verborreia, né, dessa verborragia, né, dessas orações, né, gritos, etc. e tal, enfim. O catolicismo é muito simples, ele é muito comedido, é bem simples, né? Inclusive, Nosso Senhor nos adverte, né, dessa coisa da multiplicação de palavras, isso está nos evangelhos, né, advertindo que isso não faz nenhum tipo de sentido, não faz nenhum tipo de efeito,
A coisa começa dentro de nós, uma atitude de adoração, humildade e reconhecimento da nossa própria miséria, né? Ao nos dirigirmos, né, a Deus Pai Todo-Poderoso. Bom, dito isto, vamos fazer nossas orações, né, para que Deus possa abençoar esse trabalho e que os frutos possam ser produzidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Pois muito bem, pessoal, na quarta petição do Pai Nosso, parágrafo 5º, né? Catecismo Maior de São Pio X, projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica, 16ª exposição, 16ª aula, questão número 301. Que pedimos na quarta petição? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na quarta petição, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedimos a Deus o que nos é necessário cada dia para a alma e para o corpo. A questão é basicamente autoexplicativa, né, pessoal? Não há necessidade de fazer grandes explanações, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje não só o pão material, mas também o pão espiritual. Então, avançando, questão 302, que pedimos a Deus para a nossa alma? Para a nossa alma, responde o Catecismo, pedimos a Deus o sustento da vida espiritual, isto é, pedimos ao Senhor que nos dê a sua graça, da qual a todo instante temos necessidade. Também é questão autoexplicativa, né? Sem a graça de Deus nós estamos mortos, né? Então, avancemos na 303, que assim está enunciada. Como se sustenta a vida da nossa alma? A vida da nossa alma sustenta-se especialmente com o alimento da palavra divina e com o Santíssimo Sacramento do altar, né? Que os protestantes, que os hereges protestantes negam veementemente, né? E tudo isso ensinado pelo heresiarca Martinho Lutero, o qual, para alguns católicos, possui uma grande espiritualidade, inclusive como teve sua estátua colocada lá dentro do Vaticano, né? Desse pontificado do Papa Francisco. Então, fechando aqui o parênteses, 304, que pedimos a Deus para o nosso corpo? Para o nosso corpo, responde o Catecismo, pedimos o que é necessário para o sustento da vida temporal. Lembrando aqui que existe uma maneira, né, uma forma de utilizarmos os bens temporais, que são meios para que a gente possa alcançar o nosso fim último, que é a beatitude eterna, né? Existe uma maneira reta de utilização dos bens temporais. Então, nós não estamos privados, né, da utilização dos bens temporais, da posse de bens, né? Não existe essa proibição. Quem sustenta isso adentrou, né, infelizmente, num radicalismo, né, que é visto, né, que é constatado dentro, inclusive, de meios protestantes, né? Então, há que ter sempre parcimônia, né, a reta razão na utilização dos bens temporais, cuja posse, cuja propriedade não é pecado, né? Isso já foi dito aqui. Então, fechando o parênteses, vamos avançando na questão 305. Por que dizemos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não dai-nos hoje o pão? Dizemos o pão nosso nos dai hoje, responde o Catecismo, e não dizemos dai-nos hoje o pão, para excluir todo e qualquer desejo dos bens alheios. Por isso, pedimos ao Senhor que nos ajude nos ganhos justos e lícitos,
a fim de granjearmos o sustento com o nosso trabalho, sem furtos nem fraudes. Né? Olha só. O estabelecimento, a criação de um espaço onde você pode, né, onde utilizamos os bens naturais e pedimos os bens naturais, né, de forma reta. Então você vê a perfeição, né, da oração do Pai Nosso, que é essas orações, mesmo nos meios protestantes, nos meios carismáticos, por exemplo, é tão olvidada, né, tão colocada de lado, porque é muito simples, né, não tem espiritualidade. Né. Isso aí decorre de uma ignorância profunda, isso já foi tratado, inclusive, no vídeo áudio, onde nós iniciamos a exposição acerca da oração dominical. Então, avançando, pessoal, questão 306. Por que dizemos o pão nos dai e não o pão me dai? Dizemos nos dai e não me dai, para lembrarmos que assim como os bens nos vêm de Deus, assim também, se Ele nos dá em abundância, é para que o distribuamos entre os irmãos aquilo que for supérfluo. Né? Então você vê a questão do pronome, né? Me dai, né? É uma atitude mais individualista, né? Vamos dizer assim, até mais egoísta, e nos dai. Né? Quando pedimos as graças vêm de Deus, Deus é o Pai de todos, então pedimos para todos. Inclusive, é por isso que a igreja, inclusive, né, preconiza bem isso, né? Que nós vamos analisar isso mais na frente, essa questão de rezarmos, né, uns pelos outros e até por nossos inimigos, né, até aquelas pessoas que nos odeiam. Isso é catolicismo, pessoal. Então, fechando, avançando na questão 307, lembramos que estamos aqui na quarta petição do Pai Nosso, né, a exposição aqui do Catecismo Maior de São Pio X, acerca da quarta petição do Pai Nosso. Questão 307, que assim está enunciada. Por que acrescentamos de cada dia? Responde o Catecismo. Acrescentamos de cada dia porque devemos desejar o que nos é necessário para a vida, e não para a fartura dos alimentos e dos bens da terra. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Caso haja, né, esse acréscimo, né, a mais, né, do que necessitamos, né, as necessidades mais imediatas, né, como dito atrás, não há que se falar em pecado ou qualquer tipo de injustiça. O que devemos fazer é, caso Deus nos abençoe, né, com uma abundância de bens temporais, pedirmos a Ele a graça para que possamos utilizá-los de forma correta, entendeu? De forma reta. Isso é importante à medida em que os bens materiais, repetimos aqui, né, são meios, né, para se alcançar o nosso fim último, que é Deus mesmo, né, que é a beatitude eterna, a salvação eterna. Os bens materiais são meios, não podem ser finalidade. E com a graça de Deus e com sabedoria e bastante esforço, é verdade, nós podemos usá-los, né, de forma reta, de forma correta, sem fazer deles a nossa finalidade última neste mundo. Então, fechando o parênteses, avançando na questão 308, para fechar aqui a exposição acerca da quarta petição do Pai Nosso. O que mais quer dizer a palavra hoje na quarta petição? A palavra hoje quer dizer que não devemos estar demasiadamente preocupados com o futuro, mas pedir o que nos é necessário no momento. Porque essa questão desse apego, né, não reto, exagerado, né, às questões temporais, nos tira do foco, né, perigosamente do foco.
Então, basicamente, a questão é autoexplicativa, então a gente fecha aqui a quarta petição do Pai Nosso e vamos entrar aqui no parágrafo 6º, já incontinente, na quinta petição, né, na questão 309, que está assim enunciada. O que pedimos na quinta petição? Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o catecismo discorre assim: na quinta petição, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, pedimos a Deus que nos perdoe os nossos pecados, como nós perdoamos aos que nos ofendem. Mais adiante aqui, o catecismo está aprofundando, eu não vou fazer nenhum comentário aqui, para não adiantar aqui o que o catecismo vem explicando. Questão 310. Por que nossos pecados são chamados dívidas? Nossos pecados são chamados dívidas porque por causa deles devemos satisfazer a justiça divina, seja nesta vida, seja na outra. Aquela questão do reato, né, da ligação, né? Você se amarra, você se acorrenta, você se prende, né, às penas devidas pelos pecados cometidos, que é o erro do alvo, né? Existe um elemento tendencial, né, da alma, né, da vontade, das apetências, etc., né, ao vício, né, ao amor desordenado pelas criaturas. Essa questão ela é bastante clara. Quando nós adentrarmos no estado de termo, vamos perder todos os bens, né? Nós não teremos mais nenhum bem. As duas faculdades superiores da alma, que são a inteligência e a vontade, têm que necessariamente repousar, né, naquele que é o único pão capaz de satisfazer a amplitude do nosso desejo, da nossa vontade, que é Deus mesmo. Entendeu? Então, essa questão do reato, do pecado, ela tem essa relevância absoluta em razão da manutenção por parte de cada um de nós, criaturas racionais, dessa relação, né, com o Criador já aqui, no estado de via, né? Então, esse reato, essa ligação, né, esse desvio de finalidade que ocorre aqui, né, por conta dos nossos pecados, estabelece uma dívida, né, que tem que ser paga, né, seja nesta vida ou seja na outra. Entendeu? Você fica ligado, né, às coisas e vai para a eternidade, né, sem os elementos necessários, né, e imprescindíveis ao repouso, né, ao descanso, na glória, né, na contemplação. Sobrenatural, é claro que isso inclusive é um dom de Deus, isso não está na nossa natureza, né, nessa contemplação da divindade, né, desse repouso. Daí, né, a disciplina, né, católica acerca das mortificações lícitas e tal, das mortificações do sentido, desse combate diuturno, né, contra os apetites da carne, né, por conta dessa questão do pecado original. Tá? Mas isso nós, se Deus quiser, veremos mais à frente, quando o catecismo vai tratar da questão dos pecados, etc. Tem toda uma disciplina, toda uma riqueza, né, mais adiante aqui, mas que fica aqui à guisa de introdução prévia, né, ao tema. Então, fechando aqui, na questão 311, né, acerca da quinta petição do Pai Nosso. Os que não perdoam ao próximo podem esperar que Deus lhes perdoe? Né? Responde o catecismo. Os que não perdoam ao próximo não têm razão alguma para esperar que Deus lhes perdoe, tanto mais que se condenam por si mesmos, dizendo a Deus que lhes perdoe
sem que eles perdoem ao próximo. Essa coisa do rancor, né, do ressentimento, né, da crítica, né, exagerada, né, enfim, que esconde, né, um egoísmo, um orgulho, né, enfim. Nosso Senhor Jesus Cristo perdoou seus inimigos do alto da cruz, mergulhado naqueles tormentos que meras palavras não são capazes nem de qualificar, nem de quantificar, né? Perdoai-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Então, uma maledicência, né? Uma antipatia, uma palavra que venha ferir o nosso orgulho, é muito mais fácil de perdoar do que aquelas situações que Nosso Senhor passou, né, durante a sua paixão. E dentro desse contexto, vale ressaltar, vale dizer que se não perdoarmos os outros, não seremos perdoados, ou seja, continuaremos presos no nosso pecado, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, no nosso ódio, no nosso rancor, etc. Isso é gravíssimo, isso é importantíssimo e talvez seja, né, um dos elementos mais difíceis, né, dentro desse processo de justificação, à medida em que o perdão das faltas que o próximo comete contra nós pressupõe necessariamente, né, um espírito de abnegação e humildade muito grande, né? Uma vez que o pecado do orgulho é o pecado mais difícil que tem, né? A coisa mais terrível que existe, né? A dificuldade muito grande que a gente tem de combater isso. Isso é um defeito muito grande da nossa carne, né? Então, fechando aqui, quinta petição do Pai Nosso, vamos incontinente à sexta petição do Pai Nosso, que está aqui no capítulo 7. Lembrando que estamos na oração, né, dentro desse grande tema que é a oração dominical e tratando de cada uma das 7 petições. Então, sexta petição do Pai Nosso, parágrafo 7, questão 312, que pedimos na sexta petição: e não nos deixeis cair em tentação. Na sexta petição, e não nos deixeis cair em tentação, pedimos a Deus que nos livre das tentações, ou não permitindo que sejamos tentados, ou dando-nos graças para não sermos vencidos. Difícil, né? Não cair em tentação, né? Só os perfeitos, os santos, graças a Deus que eles conseguiram essa situação, mas é muito difícil, né, essa questão de não cair em tentação. Evidentemente que existem tentações referentes a determinados pecados, que os mais adiantados já estão bem livres disso, né? Questão, por exemplo, há uma passagem nas crônicas da igreja, com referência a São Tomás de Aquino, que ele atingiu um grau de santidade tão grande, São Tomás, o mais santo de todos os doutores e o mais douto de todos os santos, um grau de santidade tão grande, tão alto, que atingiu, que ele já quase não tinha praticamente movimento de concupiscência sexual, por exemplo, etc. Entendeu? Por conta desse prodígio da graça, né, de Deus, né, essa obra de Deus maravilhosa que é São Tomás de Aquino. E que ele não tinha mais essa coisa, né? Nem tentação ele mais sentia, porque é um santo extraordinário, entendeu? Enfim, mas lembrando que essa nossa natureza humana, ela tem essa deficiência, né, dessa paixão desordenada, né, no que diz respeito, né, a esses elementos essenciais que constituem a própria essência da criatura humana, né, a autopreservação, né, a propagação da espécie, etc. Entendeu? Quando houve o desvirtuamento, né,
essa distorção causada pelo pecado original, nós enfrentamos essa dificuldade. Né? Mas nesta, né, não nos deixeis cair em tentação, nessa petição nós pedimos a Deus que nos livre delas, não, ou que não permita, né, que nós sejamos tentados, ou que não permita, né, através de sua graça, que caiamos, né, no pecado por conta dessas tentações. Então, fechando aqui o parênteses, basicamente dá aqui uma passagem geral sobre essa questão, vamos avançar na questão 313, que são as tentações, muito importante. Aí o catecismo vem assim e diz: as tentações são um incitamento ao pecado que nos vem do demônio, ou das pessoas más, ou das nossas próprias paixões. Né? Então há que se fazer, ter esse discernimento espiritual para saber se isso está vindo das nossas paixões, né? Se estamos sendo incitados por outras pessoas, ou se é o próprio demônio que está trabalhando nisso. Muitas das vezes, né, a falta de discernimento, né, aponta, né, para que não, tudo vem do demônio. Não, e às vezes não é, às vezes é a gente mesmo, né, nossas próprias ilusões, os vícios que permitimos que crescessem em nós, etc., né, que nos fazem adentrar nesse terreno tenebroso, né, das tentações. Mas a esperança, né, a fé, a esperança e a caridade, né, e a oração humilde, a petição humilde, o pedido humilde a Deus dessa ajuda, né, sempre nos livra, sempre nos ajuda. Então, questão 314, avançando. É pecado ter tentações? Muito importante, pessoal. Não, não é pecado ter tentações. Explica aqui São Pio X, aqui através do catecismo. Mas é pecado consentir nelas, ou expor-se voluntariamente ao perigo de consentir. Aquele que ama o perigo, nele perecerá, né? Ou se você alimenta, né, os pensamentos pecaminosos, até porque nosso Senhor Jesus Cristo é radical nisso daí, né? Inclusive, ele nos adverte para o perigo, né, do pecado por pensamento. Muito interessante isso. Então, pessoal, não é brincadeira, é realmente, né, somente pela graça que a gente consegue avançar. E ela não há de nos faltar, jamais. Então, avançando, fechando o parêntese, questão 315. Por que permite Deus que sejamos tentados? Responde o catecismo. Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fidelidade, para fortalecer as nossas virtudes e para aumentar os nossos merecimentos. Tá? Gostaria de destacar apenas a primeira, né? O primeiro motivo, né? A primeira razão pela qual Deus permite que sejamos tentados. Fidelidade. Deu tudo, pessoal, uma questão de fidelidade, né? E para além da questão da nossa natureza decaída, dessa quase que uma segunda natureza, né, da criatura decaída, o pecado, quase, né, a fidelidade é fundamental. Um amor sincero, uma amizade sincera, verdadeira, genuína para com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é a fonte, né, de toda bem-aventurança, de toda alegria, de toda felicidade, de todo progresso, de toda vitória. Porque, inclusive, isso nos faz humildes para aceitar como crianças aquilo que a Santa Madre Igreja ensina, né? Para não adentrarmos no terreno das novidades, né? Obedientes, né, até a morte aos ensinamentos da Igreja, fundada por Nosso Senhor. Então, essa fidelidade, essa amizade sincera com Jesus é muito importante, é a fonte, é a base de tudo, né? Se você tem uma amizade verdadeira por alguém, você ama essa pessoa. Não transforma essa relação com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, numa espécie de contrato, né, onde há obrigações recíprocas entre as partes, entre os contratantes, né? Eu te dou isso, você me dá aquilo. Não, amizade é algo gratuito, né? Então fica aqui essa
essa nota, né? Fidelidade, né? É a palavra da meditação de hoje, né? Para todos nós, fidelidade. Então, fechando aqui o parênteses, vamos avançar na questão 306 para fecharmos aqui a exposição do Catecismo acerca da sexta petição do Pai Nosso. Questão 316. Que devemos fazer para evitar as tentações? Dicas, orientações, admoestações simples, né, que são eficacíssimas dentro dessa questão, evitar as tentações. Para evitar as tentações, devemos fugir das ocasiões perigosas. Primeiro, guardar os sentidos, receber com frequência os santos sacramentos, fazer uso da oração, especialmente da devoção a Maria Santíssima, Senhora Nossa. Então, pessoal, fugir das ocasiões perigosas, guardar os sentidos e receber com frequência os sacramentos e a devoção à Santíssima Virgem Maria é infalível. E mesmo que caiamos, mesmo que descuremos, né, por exemplo, a guarda das ocasiões, a guarda dos sentidos e da própria recepção dos sacramentos, jamais Deus Nosso Senhor irá nos abandonar. Ele nos dará a força e a graça necessária para nos levantarmos e continuarmos na caminhada. Entendeu? Você veja, pessoal, que a linguagem no catecismo é extremamente simples, direta, objetiva, clara, né? Não há rebuscamento, essa coisa, esse modernismo hoje, essa coisa do carismatismo, vamos orar, não sei o quê, enfim. Essas invocações, tudo isso, gente, são erros, né? Uma contaminação, né? Que vem, né? A partir dos equívocos cometidos, né? A partir do Concílio Vaticano II. A Igreja promulga esse tipo de coisa. Isso foi confessado pelo Papa Paulo VI, até pelo próprio Papa João Paulo II, Bento XVI, etc. Entendeu? Entendeu? É só buscar, ler, pesquisar, você vai encontrar essas declarações. Mas o problema da hierarquia hoje, e dos conservadores hoje, né, abrindo aqui um parênteses rápido, é que eles não condenam o concílio. Entendeu? Não há como condenar, não é mais possível isso. Entendeu? Eles não vão na causa do problema. O padre Paulo Ricardo, por exemplo, eu admiro demais esse sacerdote, mas ele tem essa resistência, né, com relação ao Concílio Vaticano II. Imagina o padre Paulo Ricardo nas fileiras, né, da tradição. Quantas almas, né, seriam ajudadas? Entendeu? Então, é complicado isso. E a Sagrada Escritura, as profecias têm que se cumprir. Não adianta, não tem como. Entendeu? Nosso Senhor Jesus Cristo disse que quando da sua segunda vinda, a situação estaria caótica. E basta dar uma olhada no que está acontecendo hoje, né, na igreja oficial aí, esse sínodo da Amazônia. Meu Deus, o que estão fazendo aí? O que vai acontecer? É uma descaracterização total e absoluta da doutrina católica, da Igreja Católica. Então, você é obrigado a concluir que essa religião que surge no pós-Concílio Vaticano II não é católica. Com base em todos esses elementos, e na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, né, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Igreja Católica, entendeu? Isso é uma promessa infalível de nosso Senhor, do fundador da Igreja, de segunda pessoa da Santíssima Trindade. E você vê essas heresias hoje, todos esses erros, tudo isso que vem sendo feito ao longo desses anos. Não é a Igreja Católica, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, disse que a Igreja Católica não sucumbiria às portas do inferno. Então isso não é catolicismo. Cara, não tem como você concluir de outra maneira. Aí é você querer se enganar, enfiar a cabeça no buraco, como faz essa lenda, né, do avestruz, né, que
diante do perigo, enfia a cabeça no buraco e aí o problema desaparece. Não tem como, pessoal, infelizmente. Lamentavelmente, sinto muito dizer isso. Não é a Igreja Católica. Entretanto, avançar para uma posição sede vacantista, que a sede de Pedro está vaga, isso já é um passo muito grande, né? Que nós aqui do canal ainda não temos condições de dar esse passo. Entendeu? Mas não é a igreja, esqueça que vem sendo pregado aí, não é a Igreja Católica, não é catolicismo. Ok? Colocar a estátua de um homem que odeia a igreja, que nutriu um ódio à igreja, dizendo que dizia que todos os pecados do mundo, né, toda a maldade do mundo, toda a podridão do mundo não era pior do que a missa. Isso são palavras textuais de Martinho Lutero. Está aí para pesquisar, para saber a biografia da vida deste homem. O cara colocar a estátua dele dentro da igreja, dentro do Vaticano. O que é isso? Então não tem como, gente. Infelizmente, a gente tem que tomar uma posição, né, em relação a isso. Né? E esse canal vem aqui para advertir sobre essas coisas. Ok? Então o erro hoje da hierarquia, dos clérigos hoje, combatem o Papa Francisco, criticam o Papa Francisco, dizem que o Papa Francisco é um herege, etc. Heresia formal, ou seja, aquela heresia declarada, pública, mas não vão à causa do problema, que é o Concílio Vaticano II. Então não há que se falar mais nada. Entendeu? A formação deles, né, não dá essa condição para eles, né, de tomar essa decisão. Então por isso que essas profecias têm que se cumprir. Entendeu? E Deus há de resolver essa questão. Está na mão de Deus, nosso Senhor. Então, fechando parênteses, fechamos aqui a abordagem aqui da sexta petição do Pai Nosso e vamos adentrar em continente. Aqui é o parágrafo 8º, que vai tratar da sétima e última petição do Pai Nosso. Bom, da sétima petição do Pai Nosso, parágrafo 8º, mas livrai-nos do mal, questão 317. Que pedimos na sétima petição, mas livrai-nos do mal? Na sétima petição, mas livrai-nos do mal, pedimos a Deus que nos livre dos males passados, presentes, futuros e especialmente do sumo mal, que é o pecado, e a condenação eterna, que é o seu castigo. Questão autoexplicativa, pessoal, avançando. Questão 318. Por que dizemos livrai-nos do mal e não dos males? Responde o catecismo. Porque não devemos desejar ser isentos de todos os males desta vida, mas só daqueles que são nocivos à nossa alma, e por isso pedimos a libertação do mal em geral, isto é, de tudo aquilo que Deus vê que para nós é mal. Ok? Essa coisa que se criou hoje dentro do seio herege, né, da heresia, do protestantismo e até do próprio carismatismo, né, acerca de uma vida sem qualquer tipo de estresse, sofrimento, é algo absolutamente irreal, fora do contexto, né, das condições e da própria criação, né? Não existe a possibilidade neste mundo de uma vida isenta de qualquer tipo de mal, né? Então criou-se essa mentalidade, né, de que, e isso exacerbou, né, a sensibilidade da criatura racional dentro desse contexto materialista, né, dentro desse contexto imanentista, de que a vida não tem nenhum tipo de, não pode ter nenhum tipo de mal, né, nenhum tipo de estresse, vamos dizer assim. Até porque essa questão da luta, né, do crescimento espiritual tem a ver
né, com um enfrentamento, né, de determinadas situações que são desconfortáveis, né? Nosso Senhor Jesus Cristo fazia questão de dizer, e vocês tentem imaginar como era a vida de Nosso Senhor durante seu ministério público, nos 3 anos de pregação. Ele costumava dizer para as pessoas que as raposas têm suas tocas, os pássaros o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tentem imaginar a vida, né, terrena de Nosso Senhor a partir desse tipo de expressão. Então, o combate faz parte da dinâmica da vida. Uma vida sem luta, uma vida sem combate, não é vida. Você não está vivo, você está morto. Ok? Daí essa explicação do catecismo que nós pedimos a Deus para livrar do mal, principalmente aquele mal que nos livra, que nos priva da graça e nos condena ao inferno. Entendeu? Esse é o mal maior, é o maior mal. As privações, em que pesem ser em situações desconfortáveis, né, não são o mal sumo, né? O mal sumo é a perda da beatitude eterna. Então, por isso que a gente pede a Deus que livre do mal, desse mal absurdo, absoluto. Né? Lembremos sempre disso, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, disse Nosso Senhor. Então, fechando parênteses, avançando na questão 319, não é lícito pedir a Deus que nos livre de algum mal em particular, por exemplo, uma doença? Sim, evidentemente, responde o catecismo. É lícito, sim, pedir a libertação de algum mal em particular, mas sempre entregando-nos à vontade de Deus, que pode, no entanto, ordenar aquela tribulação para proveito da nossa alma. Podemos pedir, sim, mas se for da vontade de Deus, e se aquilo for um bom para a nossa salvação a tempo, porque ao fim e ao cabo, quando terminar aqui o estado de via, tudo isso vai ficar para trás. Tudo ficará para trás, nada fará mais sentido. Então, em vista do bem maior, por que não um mal temporário menor? Né? Se for da vontade de Deus, se for para a nossa salvação. Tá? Forçar Deus a fazer algo que Ele sabe que seria ruim para nós, isso aí, nós temos visto isso. O homem, na história do homem, né, sempre tentando, né, forçar Deus a agir de acordo, né, o homem tentando forçar Deus a agir de acordo com aquilo que o homem acha correto. E não é por aí. É uma luta aceitar a vontade de Deus? Evidentemente que sim. Às vezes chega a ser até tormentoso, porque vai contra essa nossa natureza decaída que está aqui em nós, nossa carne. Mas devemos ter sempre em mente isso, ok? Então, fechando, avançando aqui na questão 320, para que nos servem as tribulações que Deus nos manda? Responde o catecismo. As tribulações que Deus nos envia nos são úteis para fazermos penitência das nossas culpas, para provar nossas virtudes e, sobretudo, para levar-nos à imitação de Jesus Cristo, nossa cabeça, ao qual é justo que nos conformemos nos sofrimentos se quisermos ter parte na sua glória. Questão autoexplicativa, vamos avançando. Questão 321. Que quer dizer amém no fim do Pai Nosso? Amém quer dizer assim seja, assim desejo, assim peço ao Senhor e assim espero. Questão autoexplicativa, avançando, questão 322. Para se alcançarem as graças pedidas do Pai Nosso, basta rezá-lo de qualquer maneira. Olha aí, pessoal, muito importante. Responde o catecismo.
Para se alcançarem as graças pedidas no Pai Nosso, é necessário rezá-lo sem precipitação, com atenção e acompanhá-lo com o coração. Olha aí, isso já foi objeto, né, de vídeos anteriores, de uma videoaula anterior, essa coisa da postura, né, da nossa postura ao nos dirigirmos a Deus nosso Senhor. Sempre com humildade. Né? Questão também autoexplicativa, pessoal, sem necessidade de muitos aprofundamentos. Questão 323, para fechar então, né, essa exposição acerca da oração dominical, da oração do Pai Nosso, dentro das subquestões referentes às petições. Né? Lembrando que esse aqui fecha, que aqui nós estamos fechando na 7ª petição do Pai Nosso, livrai-nos do mal. Questão 323, quando devemos rezar o Pai Nosso? Responde o Catecismo, devendo rezar o Pai Nosso todos os dias, porque todos os dias temos necessidade do auxílio de Deus. Tá? Como já dizia Santo Agostinho, quem reza se salva, né? Quem não reza se condena. Santo Agostinho, Santo Afonso Maria de Ligório, São Felipe Neri, São Francisco de Sales, enfim, Santa Teresa d'Ávila, sempre assim, quem reza se salva, quem não reza se condena. Entendeu? Então, se nós somos autossuficientes, não precisamos de Deus, não rezamos. Né? Isso é o erro humano, tem jeito. Claro que existe algo em nós que nós precisamos levar adiante. Né? Nós precisamos ter coragem, né? Resolução. Mas se Deus, né, não intervir, nossos esforços são baldados, ou seja, são inúteis. Né? Pois muito bem, caros inscritos, caros amigos, fechando aqui a 16ª aula, né? Terminando aqui, né, a exposição do Catecismo Maior de São Pio X, das 7 petições, né, da oração dominical, ou seja, da oração do Pai Nosso. Próxima videoaula, pela graça de Deus, se Deus quiser, vamos adentrar no capítulo 3º, dentro desse amplo, né, tema que é a oração. Nós vamos tratar da oração da Ave Maria, né? E em continuidade, fechando esse tema da oração, da invocação dos santos, ok? Pois muito bem, né? Obrigado a todos, né? Estamos aí dentro do desenvolvimento do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X. Como dito, esse espaço onde o católico batizado, e até mesmo os hereges, os infiéis, os cismáticos, né, podem obter, né, um conhecimento acerca da doutrina, né, condensada aqui no Catecismo Maior, compilado por Sua Santidade, né, São Pio X. Né. Lembrando que todas as notas de rodapé, comentários já estão previamente submetidos ao Santo Magistério da Igreja até o pontificado de Sua Santidade Papa Pio XII. Né? Qualquer interpelação, qualquer admoestação será evidentemente e imediatamente e de forma incontinente corrigida. Ok? Então vamos fechar aqui, né, essa videoaula, né, com as nossas orações de praxe, né, em agradecimento a Deus, né, por estar nos dando a oportunidade, né, de nós, servos absolutamente inúteis, merecedores do inferno, porque basta um pecado mortal, né, para irmos no inferno, e basta um pecado venial, né, entranhado, né, na nossa inteligência, na nossa vontade, na nossa alma, para nos colocar no purgatório, né, salvo raríssimas exceções, uma condição perfeita, né, que não é regra, né, é exceção. Né. Então, por Deus, né, nos dá essa oportunidade, nós servos inúteis, né, de realizarmos e tocarmos adiante esse trabalho. Né. Então, vamos agradecer com a ação de um Pai Nosso e de uma Ave Maria.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, Pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo, protetor e guarda da honra, da virgindade, da pureza da Santíssima Virgem Maria, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, pessoal. Muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Até a próxima videoaula. Até lá!